Gente, a desapropriação também é uma forma de intervenção supressiva do Estado na propriedade. Então, ela também atinge de uma forma drástica o imóvel particular, transferindo para a propriedade pública. Né? Então, se retira o direito de propriedade, transferindo tornando um bem público. Porém, diferentemente do que aconteceu no confisco, que eu expliquei no vídeo anterior, no caso da desapropriação, a gente não fala de penalidade. A gente não fala de uma punição, a gente não fala de um ato ilícito. A gente fala de um ato unilateral praticado pela administração pública no exercício dos seus poderes administrativos em prol da supremacia do interesse público, mas que só vai ocorrer se, seguir todos os procedimentos legais e, dois, for precedido de uma indenização justa e prévia. Então essa é a grande diferença lá do confisco. Confisco é pena e por isso não se paga, não se indeniza. Desapropriação não é pena, é algo que se revelou importante, necessário ao interesse público, mas daí vai se pagar. Ambos são forçados, são cogentes, não dependem da concordância do proprietário, mas o seu viés, o seu intuito é completamente diferente de uma e de outra ferramenta. A desapropriação, pessoal, é dividida em duas fases. Primeira fase declaratória e segunda fase executória. A fase declaratória é quando o poder público declara a necessidade de desapropriação de determinado bem para o atendimento do interesse público. É ali que é dado início ao processo de desapropriação. Essa declaração é feita via decreto, que é uma modalidade de ato administrativo, né? Ato normativo secundário. Então é ali que se constata, precisamos, o terreno tal é de utilidade pública, de interesse público para a construção de um hospital. O imóvel tal é de utilidade pública para a duplicação da BR, e assim por diante. Num segundo momento, a gente entra daí sim na fase executória, quando o poder público dá início à adoção de atos concretos, com o intuito de consumar a retirada da propriedade da esfera particular, transferindo-a para a esfera pública. O processo de desapropriação tem uma etapa, então, administrativa e depois é concluído numa etapa judicial, tá? Por meio, então, da chamada ação de desapropriação. Essa ação de desapropriação é regida por um decreto bastante antigo, que ainda vigora nos dias de hoje, e ela tem alguns traços marcantes. O primeiro deles, é possível a emissão provisória na posse, desde que o poder público se atente para dois requisitos. Lá no decreto, ele tem que declarar a urgência disso, e além disso, ele precisa depositar o valor incontroverso do bem. Digamos que se avalia ali que o imóvel vale 300 mil reais. Bom, esses 300 mil reais têm que ser depositados, né? Isso tudo vai estar ali depositado em juízo e daí o processo vai seguir para se questionar algumas outras situações procedimentais. Dentro da esfera da ação de desapropriação, não cabe ao juiz analisar o mérito dessa decisão. Será que aquele era o melhor terreno para construir a escola? Será que aquele local era o ideal? Será que esse terreno não é grande demais? Não vão gastar dinheiro demais? Será que não é pequeno demais? Enfim, essas decisões não cabem ao juiz. Não cabem ao juiz, então, interferir em aspectos discricionários da administração. Isso é papel do gestor. O juiz vai se atentar apenas às formalidades procedimentais. Tá bem? O juiz não interfere em assuntos envolvendo a supremacia do interesse público. Por isso que se dispensa a concordância do particular e mesmo a concordância do próprio juiz. Por conta disso, a defesa do réu numa ação de desapropriação ela é muito restrita. O conteúdo de uma defesa é muito limitado. O réu não pode dizer, eu não quero ser desapropriado porque eu não tenho vontade de sair do imóvel. Isso não adianta de nada. O réu pode apontar vícios formais no procedimento de desapropriação, dizer que não foi seguida a forma exigida por lei, dizer que não foi obedecida a autoridade competente, o ato foi praticado por alguém que não tinha poderes para fazê-lo, dizer que não foi respeitado algum prazo, enfim, então questões de vícios formais podem ser debatidos numa defesa e questões envolvendo a justa indenização.
Aí sim, o réu de uma ação de desapropriação pode dizer, não, mas meu imóvel não vale os 300 mil que a prefeitura vai pagar, ele vale 800 mil reais. Está aqui a avaliação do corretor de imóveis, a avaliação de engenheiro, está aqui, olha, tudo que eu estou perdendo, deixando de receber por esse imóvel. Enfim, questões então ou de vícios formais, aspectos procedimentais, ou questão de valor. Nunca questionar se deve ou não deve sair, porque isso aí, sinceramente, é perda de tempo, não é o espaço adequado. Essa decisão já foi tomada pela administração pública. Não vai ser o argumento do proprietário que vai fazer o juiz mudar de ideia. Tá bem, gente? Em poucas, uma síntese rapidinha, esse foi o assunto da desapropriação, a segunda forma de restrição supressiva, drástica da propriedade privada. Deem uma olhada no material também nas formas de restrição branda da propriedade privada. Tombamento, ocupação temporária, limitação administrativa, servidão. Tá bem, gente? Qualquer coisa, estou à disposição. Um grande abraço a todos e até breve.